Diz assim, 1 Pedro capítulo 3, a partir do 1. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher. Observarem vossa conduta pura em temor, o que vos torna belas, não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece, tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor mais uma vez fale conosco por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. A vida do lar. A vida do lar. Essa foi a expressão desse texto que mais assim saltou-me aos olhos, porque embora a gente saiba da ênfase que alguns ministérios e igrejas têm dado a esse tema, família, casa, lar, na minha opinião humilde, às vezes até um pouco assim exacerbada, talvez devido a acontecimentos que vão se tornando públicos em lares evangélicos, em lares cristãos, provoca a ênfase e às vezes até o exagero de algumas conclusões que até parecem estranhas àquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a respeito do tema e o lugar que cada coisa deve estar, tendo Deus como centro. Mas, por outro lado, também é verdade que as páginas das Escrituras reservam um lugar apropriado, um lugar de honra ao assunto da casa, ao assunto do lar, ao assunto daquilo que chamamos de família. Na verdade, a história da Bíblia, as primeiras páginas, os primeiros capítulos já começam nos falando a respeito de uma família, Adão, Eva, que mais tarde tem Caim, Abel, Sete, tudo aquilo que acontece nessa família. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, já se revela o plano de Deus de abençoar não apenas uma, duas ou três famílias, mas por meio do povo dele abençoar todas as famílias da terra. O plano de Deus não é para um povo ou dois, para uma casa, a dos crentes, mas o plano dele é bênçãos que começam dele, partem do seu povo e alcançam a terra inteira. Depois, nos 10 mandamentos, um lugar ali, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Nos evangelhos, Jesus fala a respeito dos fariseus que, por causa das suas tradições, acabavam anulando os mandamentos de Deus, e ele inclui ali o mandamento de cuidar-se do pai e da mãe. O tema família passa pelas epístolas, tanto paulinas quanto gerais, e Pedro também reserva um espaço aqui na sua carta, depois de ter falado como deve ser o comportamento dos cristãos em relação ao governo.
as autoridades governamentais, depois de falar como deve ser o lidar do cristão no ambiente de trabalho, no ambiente em que nem todos compartilham da mesma fé, ele reserva agora um espaço, e dentro desse contexto, capítulo de número 3, 1 a 7, para falar como deve ser o procedimento cristão no lar. E aqui ele não está falando necessariamente de um lar de cristãos, porque ele começa falando no versículo 1 a respeito da possibilidade de alguns estarem casados com não cristãos. E no final ele fala da possibilidade de cristãos casados com cristãos. Ou seja, na verdade, instruções para a vida do cristão no seu lar. Seja esse lar compartilhado com aqueles que professam a sua fé ou não. Quais são as instruções a respeito da nossa vida como cristãos no lar? Estejamos casados com cônjuges cristãos ou não, que compartilham da nossa fé ou não. Então, primeiro, o que o Pedro vai dizer para esse povo e também para nós, a sua primeira instrução é assim: olha, saibam que o maior testemunho que vocês podem dar em casa é inaudível. Não é por meio de palavras que vocês vão testemunhar de forma mais apropriada da fé, mas é um testemunho visível por meio de atitudes, por meio do lidar com as situações, por meio das ações, porque em nenhum lugar, especialmente no lar, não funciona o faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não funciona. No lar, principalmente, as atitudes sempre falam mais alto do que qualquer palavra. Por mais bela, profunda, verdadeira que seja, as ações confirmam ou calam, abafam o nosso discurso. E o Pedro vai dizer então assim: olha, mulheres, vós sejam submissas aos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma. Sem palavra alguma, sejam ganhos pela conduta. E essa conduta significa que pela observância de atitudes, essas atitudes vão sendo gravadas. Elas podem não receber feedback, mas essas atitudes, esse jeito de ser, de lidar com as situações, vão sendo como fotos que ficam ali numa memória, arquivadas, dando testemunho silencioso, mas perspicaz, profundo. E em determinado momento, esse conjunto de imagens que ficaram gravadas, essas fotos, vão levar o observador, ainda que tenha observado calado, à reflexão. E essa reflexão pode levá-lo à conversão ou não, mas levará ao respeito. Seja pela pessoa ao qual ele observa ou ela observa, seja a fé dessa pessoa. Então, em outras palavras, o que o Pedro está dizendo é o seguinte: se nós queremos o respeito das pessoas da nossa casa, a gente precisa se dar ao respeito. E se dar ao respeito não é uma questão de falar mais alto, não é uma questão de medição de força,
Não é uma questão de eu calar você com os meus argumentos de quem está certo e de quem está errado, mas é o resultado daquilo que eu observo, do que você faz, seja quando você ou eu estamos certos ou errados. Porque o que se espera de alguém que erra? Seja em qualquer lugar, inclusive no lar, porque em qualquer lugar, inclusive no lar, há de se esperar erros. O que se espera então quando erramos? O que se espera de uma esposa que erra? O que se espera de um filho que erra? O que se espera de um marido que erra? Se espera que esta culpe a Eva. Foi a mulher que me destes. Culpe a Deus por tabela. Culpe a serpente. Foi o diabo que me tentou. Ou se espera que esse que errou viva. Provérbios 28:13, que diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará. É melhor confessar do que tentar esconder, do que negar o que todo mundo vê. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa, sim, eu errei, sim, fui eu, é a minha culpa, não foi culpa de ninguém, a culpa é minha, eu assumo. Quem as confessa e as abandona, encontra misericórdia, até das pessoas do lar, da casa. É como alguém já disse, sabe o que faz um grande casamento? O que faz um grande casamento são dois grandes perdoadores. É impossível não errar, esqueça esse negócio de lar perfeito. Não existe lar perfeito. Porque não existem pessoas perfeitas. Não existe gente que não erra. Nenhum casamento vai perdurar se não houver confissão seguida de perdão. Confissão seguida de perdão. Então tenha coragem. Eu errei, eu assumo, eu confesso, não foi culpa de ninguém, foi culpa minha. Me perdoe. E no que depender de mim, eu abandono esse erro. Que Deus me ajude com a sua graça. Essa é a primeira coisa, senão é tudo mentira. E nada se sustenta na mentira. Segundo, o que o Pedro está dizendo é o seguinte: aprenda a valorizar o que Deus valoriza. Porque quando diz assim, olha, a beleza de vocês não devem ser os penteados, não devem ser as joias, não deve ser a bolsa da Louis Vuitton, não deve ser o luxo dos vestidos e tudo mais, não está dizendo que você não possa ter. Mas está dizendo que tem coisas mais importantes. Está dizendo para você tomar o cuidado de você não ser levado na onda e você começar a querer construir o seu lar com aquilo que homens valorizam, a despeito e inclusive a detrimento daquilo que Deus valoriza e aquilo que de fato constrói uma casa, que dá sustentabilidade a um lar. Por quê? Porque a sua casa precisa de pão na mesa? Precisa. Mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Não a custo de presença. O seu lar precisa de pão na mesa, mas também precisa de pão do céu. Porque nem só de pão vive o homem. O seu lar precisa de recursos materiais? Precisa. Ninguém é hipócrita de dizer que dá para viver só com amor e cabana. Mas precisa também de recursos espirituais. Um lar não fale por falta de recursos materiais, sabia?
mas fale por falta de recursos espirituais. Aí fale. Aí não tem dinheiro que sustente. Sua casa precisa de coisas? Precisa. Mas a sua casa não precisa mais de coisas do que de Deus. Porque, me diga, do que adianta uma casa cheia de coisas e com brigas? Inclusive por causa do quê? Das coisas. Eu já contei aqui uma vez daquela história de um empresário bem-sucedido tomando o seu café da manhã na sua varanda, toda vidrada, e de repente um tiro vara uma das vidraças, e o homem então olha para ver quem foi o autor do tiro e vê que foi o seu filho. E a história termina ele o resto dos dias numa cama, porque já não há mais razão. Por isso que Provérbios 17, versículo 1 avisa: é melhor um bocado seco com tranquilidade. Posso deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, do que a casa cheia de banquetes e contenda. Há outros valores que possuem maior valor. Não se esqueça disso. Não se deixe levar pelo conto da sereia. Não se iluda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se iluda. Firma os teus dois pés na rocha, que é Cristo e a sua palavra, porque a tempestade vem. Saiba disso. Uma hora a tempestade vem. Não importa qual seja a casa. Não importa. Está ouvindo isso? Tempestade vem em casa de crente, casa de não crente. Tempestade vem na casa de todo mundo e vem para derrubar. E casa que não está alicerçada na rocha, que é a palavra, é derrubada. Por isso Jesus disse a respeito daqueles que ouvem a sua palavra, mas não apenas a ouvem, a vivem. É como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então vieram os ventos, então vieram as ondas, veio a tempestade, deu contra aquela casa, mas ela ficou de pé porque estava firmada na rocha. Então não se iluda em nome de Jesus. Terceiro, Pedro está dizendo assim: olha, a vida no lar requer respeito, não apenas mútuo, mas contínuo. Eu lembro de uma guia turística, na minha lua de mel, tinha uma guia turística que falava assim, que no começo do casamento os bichos são todos pequenos, meu gatinho, meu ursinho. Só que com o passar do tempo os bichos vão aumentando. E embora possa ser uma verdade que geralmente acontece, não precisa necessariamente acontecer. Porque a partir do momento que se perde o respeito, sobra o quê? Depois que se perde o respeito, me diga, sobra o quê? Então é por isso que o Pedro depois ele passa a dizer o seguinte, olha só. Versículo 6, era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Está certa, Sara. Só que depois ele diz também, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Então, a mulher hoje em dia trabalha, amém. Só que isso significa que o marido vai ter também a sua parte. Vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, ou seja, há uma igualdade de dignidade.
Há diferença de funções para que o lar se torne funcional, mas a dignidade é a mesma. A mesma honra que se espera de uma mulher e respeito para com o marido, se espera e se cobra do marido para com essa mulher. Ou seja, entre outras palavras, o que o Pedro está dizendo é o seguinte: seja você marido, seja você esposa, respeitem-se. Respeitem-se. Não apenas se deem ao respeito, mas tratem um ao outro com respeito, com honra. A palavra que honra é com dignidade. Com dignidade, dando a cada um a devida honra, o devido valor. Porque cada um é uma preciosidade. Aliás, vou ter dar aqui um versículo para vocês, mulheres, tá? Estou talvez jogando contra o meu time? Não. Estou dando um versículo para você. Olha só o que diz Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Olha que versículo bom para as mulheres grifar. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então é um bem ao qual se deve dar valor. Seu devido valor. É um bem recebido da parte do Senhor. E da mesma forma o marido. Então, por favor, respeitem-se. Respeitem-se. Respeitar o quê? Como é que a gente respeita alguém? Respeitando as coisas desse alguém. Então, por exemplo, se o seu marido ama aquela camisa de time surrada, velha, já inclusive rasgada, conselho de amigo, não jogue fora sem consultá-lo. Mas pastor, parece um pano de chão, mas é dele. Sabe qual é o problema? A intimidade vai crescendo tanto que já não se percebe mais os limites. O fato da gente estar casado não significa que não existam mais limites. Espera aí, isso aqui eu ganhei do meu pai. Espera um pouquinho. Isso aqui foi tem um valor para mim. Espera. Respeito. Não é segredos. Não é... Nessa gaveta você não mexa. Mas por quê? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Você sabe que não é isso. O que eu estou dizendo é... Eu preciso entender porque determinada coisa tem valor para ele. Tem valor para ela. Eu posso não entender, mas se há valor, então eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar. Posso sair atropelar tudo com um trator. Pisar com os pés em cima de flores. Respeito. Significa respeitar sentimentos, expectativas. Por exemplo, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Entendeu? Às vezes você promete para se livrar de uma situação, depois chega a hora de cumprir, não tem como pagar. Então é melhor não prometer do que depois não cumprir, principalmente, inclusive, para crianças. Não, criança depois esquece. Esquece não. Não esquece. Não esquece. E vai crescendo com essas memórias. Vai crescendo com essas memórias e daqui a pouco chega à conclusão. É o que o papai fala, ele não cumpre. O que a mamãe promete hoje, amanhã ela dá uma desculpa. Vai perdendo o respeito. É respeitar o corpo do outro. Não há mulheres que sofrem de maus tratos
e de todos os tipos. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, 25 a 28. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Claro, porque o que eu faço para ela depois vai refletir em comportamentos. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. Também cada um de vós ame. E amar significa tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse contra mim, e fazer ao outro o que eu espero de bem que faça para mim. Também cada um de vós, então, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. E quarto, Pedro está dizendo o seguinte: olha, independente se o seu lar é cristão ou não, a depender de você, que seja um lugar regado por orações. Eu lembro, um ministro do Evangelho, foi meu pastor, que um dia ele testemunhou que antes do culto, ele reuniu a sua esposa, os seus 2 filhos e lhes pediu perdão. Lhes pediu perdão, parece que tinha havido um entrave entre eles, uma situação. E antes de começar o culto, ele entendeu, chamou-os, reconheceu o erro, reconheceu a culpa, lhes pediu perdão. Lhes pediu perdão. E certo, porque o Pedro vai dizer assim, que a depender da nossa relação com o outro, as nossas orações podem ser impedidas. As nossas orações podem ser bloqueadas. As nossas orações podem ser interrompidas. E aí, fiquem abertos se o que o Pedro está dizendo é o seguinte: que Deus não há de responder à oração, como no caso lá que Jesus disse, olha, se um dia você vier entregar a sua oferta, ou seja, se você vier cultuar, e você se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar e vá se reconciliar primeiro com a pessoa, então depois vem e apresenta a sua oferta. E às vezes essa pessoa que você tem que ir se reconciliar é alguém de casa. É o marido, é a esposa, é o filho. Ter a humildade de chegar para o filho e dizer: papai errou, papai quer pedir perdão. A mamãe não agiu bem, a mamãe reconhece, te pede perdão. Ou se o Pedro está dizendo assim: olha, como é que você vai ter uma vida de oração com o outro se você não está de bem com o outro? Aí as orações vão ser interrompidas, porque não fica aquela oração, né? O sujeito está de mal do outro, aí começa a orar: Senhor, abençoe essa vida. E o outro: amém, Senhor, igualmente. Não tem oração. Daqui a pouco não está mais se orando. Então Pedro diz: para que as vossas orações não sejam impedidas, seja o que for que ele está querendo exatamente dizer aqui, o que se entende é que se espera que no lar haja lugar, haja espaço para orações. Orações. Seja do crente, seja dos crentes. E aí alguém diz assim: pastor, eu já tentei orar tantas vezes com o meu cônjuge, com os meus filhos, e a gente vai, e daqui a pouco a gente para. E a gente já parou tantas vezes que eu já nem me animo mais. Quando eu falo assim: vamos fazer, eu falo: depois já vai parar mesmo. Então o que eu faço? Eu te digo 2 coisas. Primeiro, comece de novo. Comece de novo. Agora,
Comece de novo, levando em conta a experiência passada, não é? Tipo, irmã, se o maridão não consegue orar 2 horas de joelho com você, são que seja 10 minutos. Bom senso. Bom senso. Se não dá para ser todo dia culto doméstico, que seja então uma vez por semana, mas não assim, vamos orar agora para todo mundo, vem cá. Você tem um filho adolescente, você vai levá-lo à ira com esses repentes. Não. Hora marcada. Avisado. Combinado. De acordo. Olha, terça-feira, que está todo mundo em casa. Vamos parar 5, 10 minutos para a gente, como família, a gente orar juntos? Você concorda, fulano? Acho que sim. Você concorda, Beltrano? Não, 5, 10 minutos? Vamos. Então está combinado. O que é combinado não sai caro. Aí chegou a hora, é a hora de todo mundo parar. É o sabá da família. É hora de parar e reconhecer, nós só estamos de pé porque o Senhor tem estado conosco. Não é o que eu estou fazendo aqui nesse computador que está sustentando a nossa casa, é o Senhor. Então vamos parar todos. E vamos aqui nos reunir em família. E dar a devida honra a quem tem nos sustentado, a quem tem nos guardado, a quem tem nos abençoado, a quem tem nos perdoado, a quem nos tem lavado, a quem nos tem purificado, a quem nos tem protegido. A quem tem nos livrado de tantos males, aqueles que a gente reconhece e pode hoje agradecer, fazer menção, pontuar, e outros que a gente nem imagina. A gente só vai saber no céu, então vamos parar. E à medida que a gente vai fazendo, a coisa vai se aperfeiçoando, e aí daqui a pouco a gente combina, olha, uma semana é você que compartilha uma coisa, outra semana sou eu, e uma semana é um que dirige. E assim vai, aí Deus vai dando a forma para o teu contexto, para a tua casa. Não existe fórmula, existe princípio, existe temor, existe consideração, respeito, entendimento em relação a quem é Deus. E o que Ele representa nessa casa, nessa família, nesse lar. É assim. E segundo, saiba, olha, não importa quantas vezes já começou, parou, quantas vezes há de recomeçar novamente, saiba que nenhuma vez foi em vão. Nenhuma vez. Nenhuma vez foi em vão. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Jesus Cristo. Naquele dia, naquele momento, foi derramada uma bênção. Da parte de Deus, da parte de Cristo Jesus, do Espírito Santo, eterna, que ficou ali semeada no coração. Não foi em vão, nenhuma vez foi em vão, nenhuma vez ficou sem a devida bênção, sem a devida recompensa derramada do céu. Então não foi em vão, vale a pena recomeçar. Eu lembro até hoje dos cultos domésticos promovidos pela minha mãe quando eu era criança. E é provável que foi isso que me gerou a convicção de hoje fazer o mesmo na minha casa. Um dia por semana. E também porque eu tenho uma segunda convicção, a convicção de que a formação espiritual, primeiro e principal lugar de formação espiritual, sabe onde é? Não é na igreja. O principal lugar de formação espiritual é em casa. É em casa. A igreja é só um reforço. A igreja é a celebração do que aconteceu na semana, o culto. É a comunhão dos santos. Mas a formação espiritual se dá no dia a dia andando com o Senhor. E ensinando da parte do Senhor.
e falando da palavra do Senhor, sem imposição, mas à medida que Ele vai dando oportunidade. E quantas oportunidades! Quantas oportunidades! À medida que a vida real vai acontecendo. Então, filho, você lembra daquilo que o Papai do Céu disse? Lembra daquela história? Então é a mesma coisa. Lembra o que aconteceu quando Caim ficou tão irado? Lembra que o Papai do Céu disse para ele o que aconteceu porque ele não quis ouvir? Então, e aí vai ficando, vai formando caráter. E é desde o Deuteronômio que isso está escrito. Deuteronômio 6 diz assim, olha, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e ficarão só no coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, e ao levantar-te. No futuro, quando o teu filho te perguntar, porque foram tantas histórias já ouvidas, diariamente, ao deitar, ao levantar, na mesa, uma hora ele vai perguntar, mas peraí, para um pouco, o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderá o teu filho. Aí você conta o seu testemunho, mas o testemunho aqui da época era: éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem, filho. Não é regra, é para o nosso bem. Em todo o tempo. Para que Ele nos preservasse a vida como estamos hoje. Como estamos hoje? Se chegamos até aqui, filho, filha, é porque o Papai do Céu nos ajudou. E essa vivência vai gerando fé, vai gerando convicções, vai produzindo fruto. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque ainda que um dia se desvie, saberá voltar, porque ouviu do caminho. Não quer dizer que não vá um dia se desviar como o filho pródigo, até porque aquilo é um provérbio, não é lei nem profecia, é provérbio. É o que geralmente acontece. Mas ainda que haja uma exceção, lá quando estiver quase querendo se alimentar das comidas dos porcos, vai cair em si e vai lembrar do caminho de volta, da casa do Pai. Porque um dia alguém o mostrou: olha, filho, é aqui o caminho. Então ele vai lembrar, vai se lembrar, e se quiser voltar, já conhece o caminho. E quem é que não vai abrir os braços para um filho que volta arrependido? Quanto mais Deus. Então você sabe, né, irmãos, que o que fazia do Éden lá um paraíso não era o Adão, não era a Eva, não eram os animais, as árvores, os frutos, as flores. O que fazia do Éden um paraíso era a presença de Deus, que os vinha visitar toda a tarde, pois se sentia em casa. Os via visitar toda a tarde. E hoje não é diferente no nosso jardim, o qual chamamos de casa, o qual chamamos de lar, o qual chamamos de família. O que há de fazer a casa um Éden não são coisas, nem tanto pessoas, mas a presença de Deus nessa casa.
Então, a minha oração é que, a depender de mim, a depender de você, a depender de nós, a nossa casa seja um lugar em que Deus se sinta bem. Não é? A nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente, seja um lugar em que Deus se sinta em casa. A fim de que, embora ainda na terra, a nossa vida no e do lar tenha mais do céu. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.